Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão, mais um vídeo hoje com o título Campanhas da Ressurreição para Mudar a Sua Vida. Esse vídeo eu estou fazendo focado principalmente para os cristãos que vão na igreja em busca de milagres, em busca de transformações de vida. É uma tática que muitas e não todas as igrejas cristãs utilizam, mas boa parte das igrejas cristãs, tais como as pentecostais, não pentecostais, igrejas cristãs, que levam o título eclesiológico de reformada, porém com características carismáticas, tipo metodista renovada, presbiteriana da graça, presbiteriana renovada, enfim, algumas igrejas que trabalham muito com essa questão de confissão positivas e teologia da prosperidade, elas utilizam muito esse termo, essa questão de utilizar campanhas, correntes de fé, para que as pessoas alcancem, pela fé, pela manifestação ali da crença, da fé, melhorias ou soluções de problemas pessoais, certo? Enfim, como todos nós sabemos, a Bíblia, eu tenho várias Bíblias aqui em casa, Todo teólogo, estudante de religião, principalmente da religião cristã, tem que ter diversas Bíblias. Eu vou só usar essa aqui como exemplo para ilustrar o que eu vou passar aqui para os amigos hoje nesse vídeo. Pois bem, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela contém inúmeros relatos que, se for analisado de forma racional, seria relatos extremamente absurdos, certo? São ilógicos e irracionais. Esses tipos de relatos, eles são transformados, transformado da literalidade para algo adaptável à crença, à mente da pessoa, que é chamado a espiritualização. Então, ou seja, a espiritualização de um texto é uma tática muito comum utilizada pelos líderes religiosos, nada mais, nada menos do que para camuflar os absurdos, ilógicos e irracionais que contém dentro da religião, dentro da crença religiosa. Enfim, não é uma tática exclusiva do cristianismo, Demais religiões vão utilizar da mesma tática. Porém, como o tema hoje é a questão da ressurreição, e a Bíblia ela fala em algumas passagens sobre essa questão da ressurreição, eu vou trazer aqui o texto, casos de ressurreição na Bíblia, conforme você vai acompanhar aqui no nosso esboço. Temos o caso de Elias, e o filho da viúva de Serepta, lá, registrada em 1 Reis, capítulo 17. Quem não conhecer a história, quiser ler, fique à vontade. Temos também o caso de Lázaro, um conhecido, apresentado no Evangelho de João como o amigo de Jesus, registrado no capítulo 11 do Evangelho de João. Temos também o caso da ressurreição da filha de Lázaro, que é registrado em Mateus 9, se eu não me engano, e Lucas 8, e Marcos também vai registrar alguma coisa referente a essa passagem da ressurreição da filha de Lázaro. E também temos o próprio caso, a base da crença cristã, que é a ressurreição de Jesus, certo? Então, ou seja, a Bíblia enumera alguns casos de ressurreição. Porém, se parar para analisar, principalmente se a gente pegar o caso de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias, conforme o relato de João 11, Ele já estava morto há 4 dias, o seu corpo já estava em estado de decomposição, Porque, na verdade, quando uma pessoa ela falece, a morte ela é decretada a partir do momento que o cérebro humano, que é o órgão que gerencia tudo, por isso que ele fica em cima, o órgão principal, que gerencia todo o corpo, todas as atitudes e pensamentos, o caráter e personalidade de uma pessoa, é o cérebro humano. Então, ou seja, quando o cérebro humano deixa de receber oxigenação, ali a pessoa ela deixa de viver. Então, no caso, a partir do momento que o cérebro deixa de receber oxigenação, ela já começa a entrar em estado de decomposição, de putrefação. Então, um corpo que já estava morto há 4 dias, já estava ali num estado já de decomposição, bem notório, de forma visível. Qualquer pessoa que visualizar um corpo de um defunto com 4 dias morto, provavelmente já vai perceber bastante características do estado de decomposição da pessoa. E Lázaro ele já estava nessa situação de acordo com o relato de João 11.
Jesus vai lá e chama ele para fora do túmulo e ele sai todo enfaixado, né? Andando tipo que nem uma múmia. Quem já acompanhou os filmes bíblicos sabe do que eu estou falando. Enfim, ele ressuscita, traz a vida, né, novamente a Lázaro. Embora depois a Bíblia não vai falar, né, o Novo Testamento já não vai falar mais nada acerca de Lázaro, se Lázaro continuou seguindo Jesus, se ele fez parte da igreja primitiva, isso não sabemos. Provavelmente ele morreu novamente, certo? Ele não está aí hoje em dia vivo para contar a história. Seria uma boa, né? Seria uma veracidade do cristianismo se Lázaro ainda estivesse vivo. Olha, Jesus me ressuscitou e fazem isso há quase 2000 anos e até hoje eu não morri novamente. Pois bem, agora analisando de forma racional, no fundo, todas as pessoas sabem que ressurreição de mortos é uma coisa que não existe. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, eles creem que poderá haver um dia que todos os mortos irão ressuscitar. Mas hoje, até o prezado momento, se fizermos um paralelo com essas histórias que a Bíblia apresenta, nenhum pregador, nenhum missionário, nenhum padre, nenhum apóstolo, nenhum bispo, arcebispo, pastor consegue realizar esses tipos de milagres. Certo? Não conseguem. E as igrejas hoje, um chamariz que essas igrejas da televisão, que você liga a televisão, você vê aí, né? Essas igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas que têm uma doutrina carismática, né? Mesmo levando o nome de igreja reformada, e até a própria igreja de Roma, elas utilizam campanhas, né, correntes, propósitos, para que as pessoas sejam atraídas a fim de resolver seus problemas pessoais. E geralmente são vários dias que a pessoa tem que frequentar uma determinada igreja, buscando, né, alcançar de forma objetiva a solução de um problema. Então, o que acontece? Eles aplicam, né, a psicologia, dividindo a vida da pessoa no que tange, né, o problema da pessoa, divide em área, a vida sentimental, amorosa, casamento, vida familiar, que é os filhos, a família, casa da pessoa, a vida financeira, empresa, trabalho, a vida espiritual, depressão, pensamentos de suicídio, enfim, eles dividem isso e pega, com essa divisão, eles fazem da seguinte forma: olha, se você está com um problema no seu casamento, por exemplo, seu casamento não está dando mais certo, o seu casamento ele precisa ser ressuscitado. Então você vai vir na nossa igreja fazer uma campanha de 7 dias, determinados dias da semana, que a sua vida vai ser restaurada. O seu casamento ele vai ser ressuscitado, ele vai voltar a ter vida, certo? A sua saúde, você está doente, está com uma determinada doença, venha fazer a campanha na nossa igreja, que você vai ver que a sua vida vai se ressuscitar, ou seja, aquela doença que está te afligindo, ela vai deixar de existir. E assim, eles pegam essa psicologia, né, essa linhagem de pensamento, e aplica com todas as áreas da vida da pessoa. Ou seja, eles pegam a literalidade de um texto e adaptam de forma espiritual para camuflar o absurdo, a irracionalidade do texto, certo? Da historinha que você vê dentro da Bíblia. Que no fundo, até mesmo os próprios cristãos sabem que isso não existe. Então, ou seja, aqui nessa primeira imagem, você vê aqui, né, uma campanha da Igreja Batista Filadélfia, né, o tempo de cura, né, campanha de 7 semanas, o milagre da ressurreição de Lázaro. Então, ou seja, a pessoa vai 7 vezes para alcançar uma ressurreição numa determinada área da vida dela. A pessoa ela tem que ir naquela igreja para alcançar um milagre. Temos aqui também mais uma foto, uma imagem aqui, palco, não é altar, eles utilizam o termo altar, né, esse elevado. Púlpito, eu entendo que se prega uma suposta verdade bíblica, né, o termo púlpito. Nesse lugar, nesse tipo de igreja, eles já pegam algo absurdo, o cristianismo, a Bíblia em si já é algo absurdo, eles pegam e deixam o negócio mais absurdo ainda. Então, perante muitos cristãos reformados, enfim, que entendem, tem um certo aprofundamento teológico e eclesiológico, vai perceber que isso não é compatível. Então, eles nem consideram esses tipos de elevados dentro dessa igreja como púlpitos, e sim como palco. E realmente é um palco, porque acontece palhaçada, certo? Então é um palco. E altar também não pode, porque altar nada mais é do que um lugar onde rola sangue. E nesse lugar o que rola é dinheiro, né? Eles utilizam esses tipos de campanhas para recolher dinheiro das pessoas. Outra imagem que também você pode observar, né? Campanha 3 dias para a ressurreição, né? De 3 a 5 de abril. E também temos aqui
por último, a campanha de 3 dias da ressurreição da Igreja Renascer. No sábado, encerramento com a consagração das primícias, ou seja, primícias é aquele primeiro dinheiro que passa na sua mão, que você recebe por um trabalho, por um salário, enfim, por uma mesada, você pega aquele dinheiro e leva na igreja parte daquele dinheiro. Antes de você mexer no dinheiro, utilizar o dinheiro, você já separa a parte que vai ser destinada na igreja. Isso que é primícias. O próprio cristão, ele sabe que ressurreição de um morto, quando uma pessoa morre realmente, aquela pessoa não vai voltar. Embora Jesus, se você pegar essa figura de Jesus, o mesmo diz que aquele que crê nele, né, João 14, aquele que crê nele realizaria as obras que ele fez e outras maiores faria. Ou seja, Jesus ressuscitou morto, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Lázaro, e ele também foi ressuscitado, de acordo com o relato da Bíblia, certo? Então, ou seja, se você reconhece que a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Lázaro, foi obras de Jesus, e o mesmo autoriza que qualquer pessoa que crê nele, não é a pessoa que vai na igreja. Eu não estou falando aqui de pessoas que vão na igreja, de pessoas que frequentam a igreja, que é batizado ou que dá o dízimo, não. Estou falando da pessoa que crê nele, ou seja, que acredita no Jesus que a Bíblia apresenta. Se você acredita nesse Jesus, o mesmo fala que aquele que cresce nele faria as obras que ele fez e até outras maiores faria. Mas agora eu vou te perguntar, você vê alguém realizando as obras de Jesus? Não, você não vê. Quando um crente, um cristão morre, o que acontece? Independentemente de ele ser católico ou protestante ou evangélico, você vê lá às vezes o líder religioso, né? Um padre, um pastor, um bispo, comparecer lá ao velório, fazer uma oração e procurar confortar a família. Só que ele não pratica essa obra que Jesus realizou, por exemplo, no caso de Lázaro ou com a filha de Jairo. E por que você não vê? Para você que é cristão que está assistindo esse vídeo, por quê? O que te impede de você realizar as obras que Jesus realizou? Ou seja, se você crê em Jesus da forma que você crê, se você crê na Bíblia, é porque a igreja te ensinou isso. A igreja conseguiu te convencer e você nunca se questionou. Porque isso foi te passado de forma dogmática, ou seja, de forma inquestionável, como uma verdade absoluta, inerrante, infalível e perfeita. A própria igreja trabalha em cima disso justamente para não permitir o crente a se questionar, porque se questionar, ele automaticamente vai cair a ficha e ele vai deixar de seguir essas crenças, esses absurdos ilógicos e irracionais, certo? A pessoa, hoje em dia, comparando com os textos bíblicos, Jesus ele não está fisicamente presente. A pessoa segue a Jesus de forma mental, né, pela imaginação, que chamamos de forma espiritual, que a igreja, no caso, o cristianismo chama de forma espiritual. Eu creio que Jesus está comigo. Creio como? No meu coração, pela minha fé. Ou seja, você não evidencia Jesus na sua vida. Uma que porque ele não está mais presente no meio das pessoas, a pessoa tem que crer que ele está presente. Ou seja, pela fé, pela imaginação, de forma espiritualizada. Então eu faço esse vídeo com uma reflexão teológica e também, claro, com o ceticismo, para que você que tem dúvidas se esclareça. Ou seja, a igreja te convenceu que isso é uma verdade absoluta. Realmente, será que é uma verdade absoluta? Por que as obras, os relatos que você vê dentro da Bíblia não se concretizam nos dias de hoje? Porque hoje em dia as coisas é diferente. Então por que naquele tempo pôde se concretizar e hoje não pode? Se você crê num Deus justo. Se a mesma igreja que fala que hoje essas obras não acontecem mais porque as coisas mudaram e tal, então por que Deus pôde fazer essas obras antigamente, beneficiar pessoas, que no caso da viúva de Serepta, ela teve seu filho ressuscitado, ela foi beneficiada. A família de Jairo ali, as irmãs de Jairo, teve de volta o seu irmão, ou seja, elas foram beneficiadas. Jairo teve sua filha de volta, ele foi beneficiado. Ou seja, por que eles foram beneficiados e hoje em dia uma pessoa que perde um ente querido não pode ser beneficiada com esse tipo de milagre? Ou seja, é para você parar para analisar e refletir. Beleza? Encerro o vídeo aqui. Foi apenas uma reflexão cética e teológica acerca desse tema da ressurreição na Bíblia. O tema é muito extensivo, obviamente. Já tem alguns vídeos falando acerca do tema. E os comentários aqui embaixo estarão, como sempre, abertos para dúvidas, críticas, elogios e sugestões. Curta a nossa página lá no Facebook, né, Analisando a Fé pela Razão. Se você é novo aqui, deixa o seu like se você gostou do vídeo. E não deixe de se inscrever no canal, beleza? Continue apoiando aí o canal
Já passamos dos 200 inscritos e o foco aí é cada dia crescer um pouquinho aí conforme o tempo, beleza? Muito obrigado aí a todos os amigos que comentam, me apoiam. Um forte abraço a todos e paz.